Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no livro de Tiago, capítulo 4, dos versículos de 3 a 7, que vem dizendo assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. E a palavra de Deus quer nos chamar a atenção sobre a resistência que nós temos que ter em relação ao diabo. E ao diabo que vai trabalhar diretamente nos nossos desejos. Desejos esses que muitas das vezes vai fazer com que eu venha pecar contra Deus. Se o meu desejo não estiver alinhado com a vontade de Deus, eu estarei pecando contra o Senhor, fazendo a vontade do mundo. E fazendo a vontade do mundo, estarei cumprindo a vontade do diabo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então eu tenho que perceber, eu tenho que me atentar se os meus desejos, aquilo que eu preciso, aquilo que realmente muitas das vezes é fraqueza minha, está indo comprometendo a minha fé e a minha integridade diante de Deus. E a palavra aqui em Tiago, ele vai falar, na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo: devemos resistir às paixões, né? Os desejos, aquilo que vem para quê? Para que nós venhamos a saciar e nos trazer às vezes alegria, né? Mas são coisas passageiras. A palavra de Deus vai dizer que tudo que está aqui no mundo é passageiro. E o que é eterno? A salvação, a alegria em Deus, a nossa fidelidade para com o Senhor. Então, nós podemos gozar das coisas aqui da terra, mas não devemos nos deixar levar por circunstâncias que vão comprometer a nossa integridade com Deus, a nossa fé. Então nós temos que ter muito cuidado. Então quando a palavra começa aqui, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. São coisas que muitas das vezes não tem necessidade, você está pedindo a Deus e Deus está falando assim: não, eu não vou te dar, porque se eu te der, você vai se corromper, se eu te der, você vai cair, se eu te der, você vai se afastar da minha presença, então eu não te dou, né? Então nós temos que aprender que Deus, ele tem o sim, ele tem o espera e ele tem o não. E muitas das vezes nós só queremos ouvir o sim de Deus. E o Senhor, como bom Pai, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando é algo que vai comprometer a minha salvação, a minha integridade cristã, a minha fé, o Senhor, ele não vai dar, diz aqui a palavra de Deus, e vai falar adúlteros e adúlteras, né? Ele não está falando nem na questão do adultério
com pessoas, humanamente falando. Ele está falando aqui das pessoas que uma hora estão com Deus, mas por fazerem a vontade do mundo, né? Estarem no mundo, fala do amor de Deus, né? Está na presença de Deus, mas ao mesmo tempo está no mundo, está com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na salvação e um pé no inferno, né? E o Senhor está dizendo, olha, né? Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade comigo? Você tem que decidir, ou você está lá ou você está cá, porque tem muitas pessoas que se consideram crentes evangélicas, salvas em Cristo Jesus, mas estão fazendo coisas do mundo, estão, né, se corrompendo no mundo. E como eu já ouvi até um pregador falando que essas pessoas acabam perdendo praticamente o tempo da sua vida. Por quê? Porque nem agradam a Deus, né? Nem satisfaz a Deus e nem satisfaz os seus deleites do mundo, né? Ficando em cima do muro, né? Não é nem quente nem frio, é morno. E a palavra de Deus está dizendo, o morno o Senhor vai vomitar. Não adianta você se enganar, né? Estar dentro da igreja ou até mesmo se considerar um crente, um evangélico e falar que está no mundo, fazendo as coisas do mundo, né? Se deleitando com as coisas do mundo, e o Senhor, você está se enganando. Então não faça isso, né? Venha optar por um lugar. E logicamente que o Senhor quer que você venha optar para o lado, né, dele, do lado da salvação, da santificação, da purificação. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E ele vai dizer, né? Ou não cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes. Então Deus, ele tem ciúme de nós, né? É um ciúme de cuidado, é um ciúme de carinho, é um ciúme porque ele te selou, ele te lavou, ele te transformou e você continua se sujando no mundo. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Eu quero continuar cuidando de você, zelando pela tua vida, te abençoando, mas você não decide, né? Então, o que lado você vai ficar? O próprio Elias, ele fala para aquelas pessoas, né? Para o povo que estava sendo dominado ali por Baal, e ele fala, vocês têm que decidir a quem vocês vão servir. Ou a Deus ou a Baal. Você tem que decidir, porque você não pode cochear em dois pensamentos. Ou você é de Deus ou você é do demônio. Ou você é santo ou você é do mundo. E a palavra de Deus, ele fala aqui de novo, né? Que nós temos que decidir. E ele vai dizer que ele nos dá graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, né? Aqueles que acham que sabem de tudo, aqueles que acabam, né, achando que a sua sabedoria sobrepõe a sabedoria de Deus. Então o seu desejo, a sua vontade sempre vai se sobrepor à vontade de Deus. Então essas pessoas soberbas do Senhor resiste, mas ele dá graça aos humildes, aquele que na verdade depositam a sua fé, a sua esperança e estão sob a vontade de Deus. Então é isso que o Senhor está falando aqui. E depois que ele faz essa explanação, ele vai falar assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, às vezes você não tem vencido Satanás, às vezes você não tem vencido as lutas, talvez você não está vencendo como você gostaria de vencer. Por quê? Porque você não tem se sujeitado a Deus. Para resistir Satanás, para ter força para resistir os deleites do mundo, os seus próprios desejos carnais, você tem que se sujeitar a Deus. E o que é sujeitar a Deus? É estar debaixo da autoridade de Deus, é obedecer a Deus. Então,
E essa palavra sujeitar, ela vai estar aliada também com a palavra subjugar. Então você vai se subjugar a Deus. E o que é subjugar, irmã Sandra? É se prender, é segurar, é se submeter para sofrer modificações. Olha só, irmãos, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Então quando você se subjuga, quando você está disposto a obedecer, a receber as ordens, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que você vai estar apto a quê? A resistir o diabo. E o que é resistir? É conservar-se firme, não ceder, é suportar as tentações e as nossas fraquezas, porque o diabo, ele não vai agir onde você é forte, o diabo, ele não vai te tentar aonde você tem certeza e segurança, não, ele vai agir na sua fraqueza e na minha fraqueza. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós, diferenciadas, mas temos. E aí o inimigo, ele vai trabalhar nessa fraqueza. E às vezes você fala assim: não, mas eu estou orando para o diabo não vir até perto de mim para me enfrentar. Irmãos, o demônio, ele vem. Por quê? Porque ele é audacioso. Então, como ele apareceu para Jesus, ele aparece para nós. Não fique pensando que o inimigo não vai te tentar, não vai estar te peitando. Ele vai sim. E a palavra de Deus vai falar aqui que Jesus, lá em Mateus 4, né, de 1 a 17, nós vamos ver a tentação de Jesus, que ele ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum, não é verdade? Orando. Mas quem levou Jesus para ser, né, para estar no deserto? E a palavra vai dizer assim, ó, no versículo 1 de Mateus 4, vai dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, irmãos, que coisa, não é verdade? Às vezes a gente pensa: meu Deus, o inimigo que vem. Não, mas o Senhor permite. Para quê? Para sermos trabalhados na nossa fé, na nossa obediência, naquilo que a gente tem convicção, aleluia. Então Jesus, ele foi enviado pelo Espírito Santo para ser tentado, já tinha um objetivo. E aí quando acaba os 40 dias, diz a palavra que o inimigo aparece para ele e vai tentar em quê, irmãos? Vai tentar em quê? Naquilo que o Senhor estava frágil. O Senhor Jesus, ele tinha fome, ele teve fome. E aí o diabo, ele vai usar da artimanha para Jesus cair, e ele vai falar, né? Aqui, Jesus teve fome e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E aí, Satanás, ele usa o quê? A palavra. Olha só, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus, aleluia, rebate Satanás com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus nos é o alicerce para combater o diabo. O que combateu o diabo ali em relação a Jesus, aleluia, não foi o jejum que Jesus fez, não foi o tempo de oração, mas foi o quê? A preparação da palavra, aleluia. Então o inimigo, ele chega para o quê? Para nos minar, para nos confrontar, e nós temos que usar a palavra. Por isso que você não pode perder os cultos, aleluia. Você não pode perder a EBD, você não pode perder os cultos de doutrina na tua igreja, ou então os cultos de ensinamento, porque é o alicerce do crente, é o alimento do crente, aleluia. E é isso que vai fazer com que você venha resistir o diabo e ele vai fugir de você.
Mas se você for um crente desanimado, que só praticamente ora de vez em quando, vai à igreja quando quer, não lê as escrituras, só lê a Bíblia quando está na igreja, né? E ainda demora a achar, por quê? Porque não tem habilidade com a palavra, não tem intimidade com a palavra. O Senhor está dizendo, você só poderá resistir o diabo se você estiver cheio da palavra de Deus, aleluia. E é isso, irmãos, a palavra vai dizer que nós só vamos ficar firmes, obediente na palavra, porque a palavra de Deus é poder. Romanos 1,16, vamos lá, Romanos 1,16 vai dizer assim para nós, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Tanto para os filhos, ou para aqueles que são chamados, né, filhos de Abraão, mas também todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então a palavra vai dizer que o evangelho é poder, né? As boas novas de Cristo é poder. A mensagem da cruz é poder de Deus, aleluia. Para quê? Para enfrentar a Satanás. Agora, irmãos, uma coisa que eu acho muito interessante, como o demônio ele trabalha e também vai trabalhar nas nossas o quê? Nas nossas fraquezas, debilidades, né? Então Sansão é um dos exemplos que eu tiro aqui para que você venha meditar. Em Juízes 14, de 1 a 3, vai dizer assim: e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomei-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha, irmãos, né? Sansão. Então a soberba, tá? Todo aquele que é soberbo, irmãos, precede o quê? A prostituição, tá? Deus já tem me dado experiência nisso, eu tenho já visto e comprovado. Todo aquele que tem falsa humildade, que é soberbo, seja ele qual for, pode ser pastor, pode ser ministro do evangelho, pode ser obreiro, obreira, aquele que carrega a soberba é, né, um pré-requisito para a queda na prostituição. Por quê? Porque sempre está fazendo a sua vontade, o seu querer, e Deus resiste aos soberbos, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, como é que eu vou resistir o diabo? Eu vou ser uma pessoa de oração, eu vou ser uma mulher de jejum, aleluia, mas não vai faltar na minha boca o que? A palavra de Deus, aleluia. Eu vou ser regida pela palavra de Deus, eu vou obedecer ao meu Deus, aleluia. Eu vou ser fiel ao meu Deus, eu vou me santificar a cada dia, eu vou me consagrar a cada dia, para quando o diabo se aparecer, eu vou resistir ele, aleluia. Eu vou dizer: olha, eu vou me conservar íntegra, eu não vou ceder aos meus desejos, Satanás. Por quê? Porque eu sou filha de Deus, eu sou amada de Deus, e Deus tem ciúme da minha vida, e eu não vou me vender para você, porque o que me aguarda são coisas celestiais, gloriosas, aleluia, que o mundo não pode me dar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem guardado para nós coisas inefáveis, sublimes, maravilhosas, e espera para dar para os fiéis. Então, irmão, pense nisso. Pense em Deus. E que você hoje possa resistir o diabo. Resistir o diabo, mas primeiramente se sujeitando a Deus. Porque na hora que você resistir, diz a palavra, ele fugirá de vós. Que
Que Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje. Pense nisso e pense em Deus. Um dia maravilhoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.